Fala Guardiões, beleza? Eu sou o Carlos e sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo sobre Kojiki no Gash Bell. E nesse Momonodex eu vou falar sobre o Mamodo Ted, vou falar um pouco sobre a sua história, como seu livro foi queimado e sobre todos os seus poderes. Se você é fã de Zatch Bell assim como eu e não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like para dar aquela força e clica no sininho para estar recebendo notificação do canal. Então, vamos nessa! Ted, ou conhecido pelo seu nome na versão japonesa como Teddle, é um Mamodo criança, um garoto que aparenta ter 11 a 12 anos de idade. Eu falei aparenta porque nunca nem no anime nem no mangá foi revelada a sua verdadeira idade. A sua aparência é de um garoto comum, já que o Ted ele não possui nenhuma anomalia que nem alguns outros Mamodos, nem mesmo as linhas debaixo dos olhos ele tem. Agora vocês vão concordar comigo que o estilo dele lembra muito aqueles caras dos anos 70, não lembra? Dos anos 70, dos anos 80, aqueles que tinham uns penteados que é de uns topetão assim pra frente, que só escovava pra trás, usava aquelas jaquetas escuras, então brilhosas. O Ted lembra bastante esses caras, né? Pode até ter sido inspirado também o estilo dele nos anos 70 e 80. E falando em penteado, o Ted ele morre de ciúme do seu cabelo, isso sendo uma das suas características, né? Que ele mesmo até afirmou no anime, que o seu cabelo é como se fosse a sua própria vida. Mas vocês sabem por que o Ted tem tanto ciúme do cabelo dele assim? Vocês sabem por que ele é desse jeito com o cabelo? Vocês perceberam isso do Ted? Vocês assistiram e lembram que ele era muito ciumento com o cabelo? Isso é porque ele foi inspirado em um dos personagens de um anime muito conhecido, que é o anime Jojo, e ele foi inspirado no protagonista de uma das temporadas do Jojo, que foi o Josuke, eu não sei se eu pronunciei certo, que ele também é do mesmo jeito que o Ted, ele morre de ciúme do cabelo dele, não deixa ninguém falar mal do cabelo dele ou tocar no cabelo dele. E para quem não conhece o anime Jojo, é aquele anime em que os personagens conseguem invocar incorporações que são chamadas de stands ou stand, não sei como é que se fala também o nome desses bichos, mas eu sei que na primeira temporada que eu assisti tinha até aquele Joe Brando, o vampiro, né? Eu acho que vocês conhecem. Então ele foi inspirado nesse Josuke. E assim, fica uma dúvida no ar, né? Porque eu fiquei pensando muito, será que o Makoto ele criou o Ted inspirado no Josuke porque ele é fã do anime Jojo? Ou porque ele ajudou a criar o anime, né? Tipo, criou ajudar essa temporada do anime Jojo. Alguém sabe por quê? Se vocês sabem se o Makoto realmente ajudou, aí alguém que é fã do anime Jojo sabe se realmente o Makoto teve alguma participação em desses animes? Porque tem uma prova aqui, né? Que eu posso mostrar pra vocês de que o Makoto Haiku, ele é fã do Jojo, ou então ele ajudou a criar. Em um mangá do Gash Bell, em um daqueles quadrinhos em que o Makoto sempre desenha o seu personagem, mostrando o seu dia a dia, ele acabou desenhando os seus personagens com o mesmo traço do anime Jojo, e ficou muito engraçado os personagens dele fazendo umas caras engraçadas assim, porque vocês conhecem as caras dos personagens do Jojo, né? São bem sérias assim, bem exageradas. E eu vou deixar a imagem aí pra vocês verem desse capítulozinho que... Nem capítulo não, uma página que ele fez do mangá do Gash Bell e deixou lá. Mas, deixando isso de lado e continuando aqui com o Ted, ele teve seu debut no episódio 101 e no mangá foi dito, né, que ele apareceu, assim, pra vocês entenderem. Foi dito que ele apareceu pela primeira vez em um capítulo em que o Dr. Hidris estava falando que ele saiu atrás de vários Mamodos para poder se juntar a ele para derrotar o grupo das Offices, né, dos Mamodos milenares. E uma dessas lembranças é mostrado só uma silhueta, só uma sombra do Ted, que ele foi um dos Mamodos que recusou se juntar ao grupo do Dr. Hidris e do Kyo, né? Ele não quis se juntar com eles para poder derrotar os Mamodos milenares. Mas o verdadeiro mangá em que ele aparece, né, usa todos os seus poderes e até ajuda o Gash a lutar, foi no capítulo 170, né? Como eu falei, ele ajudou o Gash a derrotar o Mamodo Erd. E lá ele até usa as magias dele, foi
nesse capítulo. E quem quiser assistir o episódio que ele aparece foi o episódio 101, e quem quiser ler o mangá que ele aparece foi o capítulo 170. Se não foi o 170, é o 171. E agora falando sobre o seu estilo de luta, ele é baseado em boxe. Sim, eu tô falando de boxe mesmo, aquele estilo de luta que os caras usam as luvas e luta dentro do ringue, que é proibido usar as pernas para lutar, né? Não pode dar chute, apenas soco. E esse é o estilo de luta do Ted. Ele usa movimentos baseados em boxe. Se você até vê, né, no anime, no mangá, a pose que ele fica antes de lutar é muito parecida com lutadores de boxe. E as suas magias, né, agora falando um pouquinho sobre as magias do Ted, elas são diferentes de qualquer outras magias de alguns outros Mamodos, porque o Ted ele não possui magias de ataque, mas eu tô falando de magias de ataque, aquelas que dispara raios, ou dispara jato de água, ou controla vento e tal. As magias do Ted são magias de reforço corporal, magias de apoio e magias de auxílio, né, magias que vão ajudar ele a aumentar a força e a velocidade dele. Mas já eu comento mais sobre essas magias do Ted. Agora vamos conhecer o seu guardião, que é o Jido, que também é conhecido pelo seu nome japonês como Jeto. Ele é o guardião do livro do Ted, que tem a cor verde claro. Alguns podem dizer que é azul claro a cor do livro do Ted, mas eu acho que é verde, né? Isso aí pra mim é verde claro. O Jet tem basicamente o papel de como pai pro Ted, né? Às vezes é muito difícil dele lidar com o Ted, porque o Ted é uma criança e ele sempre tá ali batendo no Ted quando ele fala alguma coisa errada ou faz alguma coisa errada. E ele já é um homem de meia idade, né? Como a gente pode ver no anime e no mangá. Ele aparenta ter ali uns 57 ou 59 anos, eu não sei, mas ele é velho, eu sei que ele é velho. Mas o Jet, ele decidiu se juntar ao Ted em busca da sua garota tão famosa Cherise. Aproveitando que ele usa a moto dele, né, para viajar para vários lugares do mundo, ele acabou levando o Ted nessas viagens para encontrar a Cherise. Então, prosseguindo aqui nessa história da Cherise, ela tem dois desfechos, um no mangá que é mais detalhado, e o outro no anime, que foi feito nas pressas e bem resumido. E a única coisa que se manteve igual entre o anime e o mangá foi essa obsessão dele encontrar essa tal de Cherise. Eu vou começar pelo anime, já que foi a história mais curta e mais sem sentido. Mas, mais uma vez, né, eu quero estar dizendo aqui pra vocês que eu não estou criticando o anime em geral, mas eu vou criticar pelo menos esse final, que foi assim muito ruim, de tão resumido que ele foi, e acabou estragando o final do anime. Eu sei que foi 150 episódios, mas eles poderiam ter feito melhor, né? Não ter estragado tanto o final do anime. No anime, quando o Ted chega no Faldo mais o Jet, ele encontra de primeiro o grupo do Kill. Nisso, ele ajuda eles a derrotar alguns Mamodos que tem lá, e eles vão seguindo o caminho deles até chegar na sala de controle, que é onde estava o Ryo. E o Ryo, né, nesse período da temporada da saga do Faldo, ele ainda estava no mundo humano, ele ainda não tinha lutado contra o Zeno e teve seu livro queimado, né? Ele ainda estava no controle do Faldo. E a Cherise estava do lado dele, obedecendo às ordens dele, estava lutando com ele contra o grupo do Zed. Até que o Ted sente o cheiro dela e sai correndo na direção da onde o cheiro está vindo, até que ele acaba chegando em uma sala cheia de cristais, né, uns cristais assim lilás, e lá está a Cherise. Nisso, ela começa a atacar o Ted, afirmando que ela está se vingando dele por conta dos pais dela. Até que, né, começa a passar aquele flashback mostrando um dia que o Ted acabou apanhando muito e ele parou em frente à casa da Cherise, meio que pedindo ajuda porque ele estava muito ferido. Não, ela só abriu a porta e ele desmaiou nos pés dela. Nisso, ela acaba ajudando ele e os pais dela decidem ficar com o Ted, né? Eles ajudam o Ted e acabam meio que adotando o Ted. E nesse período de tempo que ele ficou na casa dela, ele acabou se apegando muito a Cherise. Até que um dia, sem motivo nenhum, né? Tipo assim, a história até tá indo legal, ele na casa dela, aí do nada começa a se estragar todinha. Por quê? Porque do nada, em uma cena, aparece o Zófise, né? Como eu já falei pra vocês, não é Zófise, ele é um homem. E aparece ele observando o Ted. Até que em um outro dia, a Zófise aproveita que o Ted e a Cherise tinham saído de casa e ela ataca a casa dos pais da Cherise. E o Ted é o primeiro a chegar e ver os pais dela lá no chão,
né, e as Offices atacando ele, mas só que o Ted não vê as Offices, ele não sabe quem é, ele vê só a sombra, mas pra gente que já conhece, né, a gente vê a cena e dá de cara, a gente já sabe que é os Offices. E quando a Cherise chega, ela acaba encontrando o Ted junto com os pais dela, e os pais dela estão mortos. Os Offices matou os pais dela sem motivo nenhum. E então a Cherise acaba culpando o Ted, achando que foi ele que matou os pais dela. Então por isso que ela também procurava ele, mas só que ela procurava ele por vingança, né? Porque ela queria vingar a morte dos pais dela. Tipo, ela nem escutou o menino nem nada, nem quis escutar ele lá no mundo Mamodo. E ficou procurando ele no mundo humano atrás de matar ele. E voltando ao presente, depois de alguns ataques, né? Voltando, acabando em flashback, pra dizer assim. Depois de alguns ataques, ela atacando ele. Aí, tipo, do nada mesmo, só porque ele abriu os braços, ela acaba acessando o ataque e perdoando o Ted. Tipo, do nada. Ela, não, tá bom. Tipo, ela nem falou. Ela só caiu no jogo, começou a chorar e perdoou o Ted, né? Mas só que na mesma hora, quando ela perdoa o Ted, eles estão lá junto conversando, o Ryo manda o coração do Faldo, que pra quem não lembra, é um Mamodo gigante que ficava lá batendo no coração do Faldo para bombear, entre aspas, né, o sangue do Faldo. Aquele Mamodo bem grandão, rosa, acho que é rosa, lilás. E é o coração do Faldo, o nome dele é Coração do Faldo. E ele acaba atacando o guardião da Cherise, então ele queima o livro da Cherise, sem nem dar tempo dela poder conversar com o Ted, se despedir dele direito. Ela mal perdoou o menino e teve o livro dela queimado. E nisso, o Ted, puto da vida, né, porque queimou o livro da Cherise, ele acaba liberando uma outra magia dele, muito poderosa, e com um soco ele derrota o coração do Faldo. Aí depois disso, o Ted desmaia no chão e não aparece mais no anime, só aparece os outros Mamodos e acaba desse jeito. Tipo, sem motivos nenhum. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que sem motivos nenhum, eles criaram a história do Ted com a Cherise e não tiveram o que botar na história, de tão resumida que tiveram que fazer, e colocaram os Office na história do Ted, e os Office matou os pais da Cherise. Me diz o que tem a ver. E depois ela culpa o Ted, depois perdoa ele do nada, aí depois o livro dela é queimado, e ela não teve nem mais sequer, né, uma participação na história do anime. Sendo que no mangá, a Cherise, ela tem uma grande participação no mangá. Ela ainda ajuda muito o Gash na luta contra o Zeno, tá? Ela não foi, menosprezada que nem ela foi no anime. Até outro Mamodo também, que foi muito, vamos dizer assim, jogado fora, teve uma participação até que muito boa nessa história da Cherise e do Ted no mangá. E agora eu sei, né, que o vídeo tá ficando muito grande, mas eu tenho que falar agora da verdadeira história que aconteceu no mangá, tá? Com a Cherise e o Ted. Que para começar essa história eu tenho que começar falando sobre o Zeno, que nesse período do mangá ele já tinha, né, acabado com a raça do Ryo, ele nem existia mais. Foi até muito rápido quando ele derrotou o Ryo no mangá. Foi quase a mesma surra que o Ryo levou no anime, mas foi até que mais rápido. E o Zeno, já no comando do Faldo, ele decidiu dar aos outros Mamodos que estavam do lado do Ryo um pouco da magia e da força do Faldo, para eles poderem derrotar o grupo do Gash, né? Tipo, eles iam trabalhar pro Zeno, receber uma força, uma quantidade de energia, para eles ficarem mais fortes e poder derrotar o grupo do Gash. E como eu havia falado, nessa história da Cherise e do Ted, tem um outro Mamodo que foi muito excluído no anime, mas que aqui ele teve uma participação muito grande, que foi o Guiaron. Eu vou estar deixando a imagem dele também na tela para vocês verem quem é Guiaron. E ele chamou, né, o Zeno chamou o Guiaron e a Cherise para proteger uma sala chamada a Sala das Mil Portas. Sendo que a Cherise, nesse exato momento em que ele falou que eles iam proteger essa sala para poder atacar o grupo do Zet, a Cherise recusou a obedecer o Zeno. Mas como vocês sabem, né, o Zeno ele não é flor que se cheire, e no mangá ele é muito mais cruel do que no anime. Ele acabou atacando a Cherise com uma das suas magias mais poderosas que ele tem, fazendo ela sofrer muito.
E ela também teve seu corpo todo queimado. Ela ficou assim toda preta, sabe o que é preta? Cinza, né? Ficou toda torrada, só com um raio do Zeno. Pois é, foi isso que aconteceu. E ela ficou entre a vida e a morte, até que o Zeno colocou ela dentro de uma banheira que tem dentro do Faldo. E essas banheiras têm um líquido do Faldo, que também é mencionado no anime, que esse líquido pode regenerar as feridas e pode dar a energia do coração para quem já está com a energia esgotada. E quando ele coloca ela na banheira, ela acaba se regenerando e voltando ao normal, do jeito que ela estava, né? Toda normalzinha, bonitinha. Mas ela volta traumatizada com o ataque do Zeno, morrendo de medo. E agora ela não pode fazer nada porque ela vai ter que obedecer o Zeno e o Guiaron. E nisso ele manda o Guiaron e a Cheriz para a Sala das Mil Portas. E que em uma dessas portas, tá, gente, havia a verdadeira passagem para ir para a sala de controle aonde estava o Zeno. Então, quando o grupo do Gash chegou nessa sala de 1000 portas, eles tinham que procurar qual dessas 1000 portas era a passagem verdadeira para eles poderem ir até o Zeno e derrotar ele. Mas o Zeno não é besta, né, nem bobo nem nada. Ele deu para o Guiaron um cristal em formato de raio. Ele deu para ele para quando ele mostrasse esse raio para Cheriz e emitisse uma luz, a Cheriz ia se lembrar do raio, né, da luz do raio do Zeno, e ela ia sentir, o corpo dela ia sentir a mesma dor que ela sentiu na hora que o Zeno atacou ela. Então, toda vez que o Guiaron mostrasse esse cristal em formato de raio para Cheriz, ela ia lembrar do ataque do Zeno e ia ficar, né, sentindo toda a dor que ela sentiu. Mas para ela não sentir essa dor, ela teria que atacar os amigos do Gash. Ela tinha que obedecer o Guiaron, né, para falar a verdade, já que ele estava com um cristal que o Zeno deu para ele. Até que então o grupo do Gash chega nessa sala e eles são atacados pelo Guiaron e pela Cheriz. E em vez deles revidarem, eles ficam procurando qual é a porta certa, né? Enquanto eles estão lá procurando, eles ficam atacando eles e eles recebendo os ataques, tentando se defender e procurando a porta para poder sair dali. Eles não revidaram o ataque contra o Guiaron, que estava muito forte, porque ele absorveu a magia um pouco da magia do Faldo e ele acabou ficando muito mais forte. Eu também vou estar deixando imagem aí do Guiaron, porque depois que ele recebeu, não só ele, alguns outros Mamodos que receberam um pouco da energia do Faldo, acabaram se transformando, mudando a aparência deles, ficando muito mais forte e mais agressivo. Até mesmo o guardião do Guiaron comenta isso no mangá, que ele está muito diferente do que ele era antes, depois que ele recebeu a magia do Faldo. E é aí que depois de um bom tempo, finalmente o Ted chega com a ajuda da Rupa e do Papipúrio. Ele ameaça eles, né, dá um murro na cabeça deles. Se eles não contassem onde o Gash estava, ele ia bater mais neles. Então eles levaram o Ted e o Jet até onde estava o grupo do Gash. Até que ele chega nessa sala de 1000 portas e encontra a Cheriz lá atacando os amigos dele. Mas ela também fica sendo obrigada a atacar o Ted. E essa parte do mangá fica sendo igualzinha àquela parte do anime, que ela fica atacando ele sem parar e ele nem revida nem nada. Até que depois de algum tempo ele descobre o porquê que ela estava atacando os amigos dele e ele sem revidar. E a única pessoa que ele revidava era o Guiaron. Ele só lutava com o Guiaron enquanto a Cheriz ficava atacando ele, né? E depois disso mostra, né, para um pouquinho a luta e mostra o flashback que é mostrando a história verdadeira de como ele conheceu a Cheriz. Ela é bem mais simples do que a do anime, que mostra no mundo Mamodo, que quando eles estavam lá, né, e quando o Ted ainda era bem pequeno, a Cheriz ela ficava ajudando as crianças que eram órfãos no mundo Mamodo, até que um dia ela encontrou o Ted no lixão e decidiu adotar ele também, já que ele era uma criança órfã. E ela levava todas as crianças para morar com ela, né? E com o passar do tempo, ele viu que ela sofria muito com os Mamodos adultos, porque os adultos, né, os Mamodos adultos, eles usavam as crianças para trabalhar e fazer elas de escravos. E a Cheriz ela não deixava. Toda vez que ela via acontecendo alguma coisa desse jeito, ela ia lá, brigava com os adultos, até apanhava também de alguns para poder salvar as crianças.
E nisso o Ted aprendeu a lutar, ele cresceu, aprendeu a lutar e começou a defender ela e as outras crianças, né? Até que chegou o dia deles serem escolhidos para ir para a batalha no mundo humano. E depois disso que ele foi para o mundo humano, como eu já mencionei aqui no vídeo, ele ficou procurando ela somente porque ele queria reencontrar a Cherise, né? Porque ele viu nela em um certo dia, quando ela estava defendendo todas as crianças, ele menciona que viu ela como uma grande mulher, forte, independente, e que ele queria ser corajoso e forte que nem ela. E ele admirava muito ela por causa disso e também porque ele se apaixonou por ela, né? Ó, lógico, já estava bem na cara que o Ted era apaixonado pela Cherise. Aí depois desse flashback, vai seguindo com o mangá, com eles brigando, e soco vai, e soco vem, até que o Ted descobre que o Guiaron estava usando um cristal para poder mostrar a luz, aquela luz para Cherise ficar sofrendo e obedecendo ele, né? Obedecendo às ordens dele. Então o Ted decide usar a magia mais forte do livro dele, ele olha pro Jet e o Jet já imagina que era isso que ele queria, sendo que essa magia era muito forte e ela poderia até acabar machucando muito ele, já que ele já estava muito machucado, né, depois de um bom tempo de luta e a Cherise atacando ele. E nesse curto período de espaço, né, de tempo que o Jet estava acumulando energia no coração para poder usar a última marcha, a marcha final, né, o Guiaron ataca o Ted com uma magia muito forte, a mais forte dele, que é nível de Olga, e acaba atingindo o Ted em cheio e o corpo dele fica todo espedaçado. Sério, no mangá mostra essa cena, eu tô deixando aí na tela para vocês verem como é que fica o corpo do Ted, com vários pedaços do corpo dele arrancado. E nisso o livro dele é atingido também pelas chamas e começa a pegar fogo. E enquanto o livro dele está ali queimando, o Jet consegue usar a última marcha e com apenas um soco ele derrota o Guiaron e queima o livro dele. Mas depois disso, pula para a cena, ele deitado no chão, já curado pelo Saifojo da tia, com a Cherise segurando ele no colo. E acontece a cena do primeiro beijo do mangá, né? Do mangá, o primeiro beijo entre deixa eu ver aqui, entre o 10º casal, porque Gash Bell é cheio de casal, né? Cheio de todo mundo shippa todo mundo ali no anime e acontece a cena do primeiro casal. Claro que a gente shippa o Kyo com a Megumi, né? O Zet com a tia. Quem mais? O Gon-Rei com a Lien, que eles quase nunca mostram eles se beijando, né? Mas já mostraram algumas cenas que aparenta que eles estão se beijando. E tá aí a cena da Cherise beijando o Ted. Eu não sei se é pedofilia, porque eu não sei quantos anos a Cherise tem. E é assim que acaba a história dele com a Cherise no mangá. E foi assim que o livro dele foi queimado no mangá, né? Na luta contra o Guiaron para proteger a Cherise, ele acabou tendo o livro dele queimado, mas ele conseguiu derrotar o Guiaron, né? E lembrando que o Guiaron, gente, quando ele levava um ataque, ele acabava se regenerando por causa das células do faldo que tinha nele. Então, o Ted foi obrigado a usar a última marcha, que era a mais forte. E como eu disse, com apenas um soco, ele derrotou o Guiaron. E antes de eu estar falando aqui sobre todas as magias do Ted, eu quero lembrar a vocês que aquela luta que teve entre o Ted e o Barry, ela só aconteceu no anime, ela não aconteceu no mangá, então é uma luta filler, porque ela não existiu no mangá. Mas assim, foi uma luta muito legal, gostei muito daquela luta deles dois, que acabou em empate, né, o Barry versus o Ted. Eu gostei muito, mas foi isso, né? Eu fiquei muito empolgado para ler o mangá para ver aquela cena, mas nem aconteceu aquela luta no mangá. Aconteceram outras lutas, mas menos aquela. Triste, né? Eu sei. Agora eu vou falar sobre as magias do Ted e eu vou tentar explicar para vocês do mesmo jeito que o guardião dele explicou no mangá. Como eu havia dito, as magias do Ted são magias especiais que aumentam a força e a velocidade dele. Então vou começar a explicar aqui para ver se vocês entendem. A primeira magia do Ted, que é uma magia que aumenta a força e a velocidade, ela serve como se fosse uma chave de um motor de um carro. Ela é a magia que ativa as outras magias.
E as outras, que é a segunda, a terceira, a quarta, elas são como se fossem a marcha de um carro. Então, a força do Ted vai aumentando uma marcha de cada vez. Então, para poder usar a segunda, ele precisa ativar a primeira. Para poder usar a terceira, ele tem que ativar a primeira e a segunda. E assim vai. E o Jet também vai ter que usar a energia do coração uma quantidade de cada vez. Porque para ele usar a primeira, ele vai ter que gastar uma quantidade X de energia do coração. E para usar a segunda, ele vai ter que esperar um tempo até acumular muita energia e poder usar a segunda. Aí acumula um pouquinho e usa a terceira. Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação das magias do Ted. Agora vamos conhecer essas magias. A primeira magia do Ted é a Dragnir Nagur, que em japonês significa Doragunar Naguru. Ela aumenta a força e a velocidade do Ted e ela é a primeira magia necessária para poder ativar as outras. A sua segunda magia é a Sekon Nagur, que em japonês fica Segan Naguru. Ela aumenta mais ainda a força e a velocidade do Ted e ela é a segunda marcha e também é necessária para poder ativar as outras magias. E a terceira magia do Ted é a Destis Nargu, que em japonês é Sazu Naguru. Ela aumenta mais ainda a força e a velocidade do Ted com uma aura verde, não muito forte, uma aura bem fraquinha, mas dá pra ver nele, uma aura verde. E ela aumenta, né, como eu disse, mais ainda a força e a velocidade do Ted. E essa é a terceira marcha necessária para poder usar as outras magias. E a sua quarta magia é a For Nagur, que em japonês fica Foruzu Naguru. A aura verde que estava no corpo dele, ela fica muito mais forte e aumenta cada vez mais a força e a velocidade do Ted, e é a quarta marcha. Agora, as próximas magias do Ted, elas são exclusivas do mangá e as outras duas são exclusivas do anime. Como eu havia dito, por causa do resumo do anime que tiveram que fazer na saga do Faudo, eles acabaram criando outra quinta magia e outra sexta magias que elas são exclusivas do anime. Então, existe uma quinta e uma sexta para o mangá e existe uma quinta e uma sexta para o anime. Então, eu vou começar pelas duas do anime e depois eu falo sobre as outras do mangá. A sua quinta magia, que é exclusiva do anime, é a Tapu Fazu Naguru, que em japonês fica Tapo Fazu Naguru. Essa magia, ela cria a aura verde que estava em torno do Ted, ela acaba ficando vermelha e flamejante, aumentando mais ainda as capacidades do Ted, né? Mais a força e mais velocidade. Mas só que ela deixa ele muito cansado e pode até começar a ferir o corpo dele, do mesmo jeito que ele menciona no anime e no mangá, que a sua quinta magia, ao usá-la, é como se fosse uma faca de dois gumes, né? Ela vai dar mais força e mais velocidade, mas também ela vai causar muito cansaço e dor no seu corpo. E essa é a quinta marcha do Ted, a marcha alta. E a sexta magia do anime, exclusiva do anime, é a Makishimano Naguru, que em japonês fica Makishimamu Naguru. Essa magia do Ted, ela envolve ele com uma aura, né, aquela mesma aura vermelha e flamejante, formando uma forma do Ted gigantesca, aumentando mais ainda o nível de força e de velocidade do Ted, e com apenas um soco ele pode destruir o inimigo, né? Mas essa magia, ela deixa o Ted
mais cansado e mais ferido depois do uso dela. Por isso que no anime, depois que ele usa no coração do Faldo, ele acaba desmaiando por causa dessa magia. E essa magia, ela também pode ser, né, vamos dizer assim, ela pode ter sido inspirada também nos stands dos personagens do Jojo, né, do anime do Jojo, já que ele cria um gigante semelhante a ele, né, um Ted de aura de fogo, parecendo os monstros do Jojo. Agora eu vou falar das 3 magias dele exclusiva do mangá, né, que no anime teve outras. Então aqui é a 5ª magia do mangá, que é a Fish Nagu, que em japonês fica Fifuzu Naguru. E essa magia do Ted, ela cria a aura dele, que estava verde, né, mais forte na 4ª magia, acaba ficando mais alta, aumentando mais ainda a capacidade de força e de velocidade dele. Mas ela causa muito cansaço e também dor no seu corpo, igual a 5ª magia do anime. E ela é a marcha alta, e ela só pode ser usada depois que ele usou as 4 marchas anteriores. E a sua 6ª magia no anime é a Doragnon de Anagur, que em japonês fica Doragunon de Onaguru. Essa é a marcha final, a mais forte que o Ted tem, né, a marcha final, que dá muito mais força e muito mais velocidade para ele, mas essa magia põe muito o seu corpo em risco, e ela é conhecida como a marcha final, que foi a magia usada para derrotar o Guiaron com apenas um soco. E ela só pode ser usada depois que ele já tem usado as outras 5ª magias, que são as inferiores, né, as 5 marchas inferiores. E a sua 7ª magia, que foi a última também, que foi exclusiva do mangá, é a Shin Dragnar Nagur, eu quase erro, que em japonês fica Shin Doragunar Naguru. Essa magia, ela é a mais forte, já que é a Shin, a magia Shin do Ted. Ela foi usada pelo Gash no final do mangá, na luta contra o Clear, quando o Zed estava com o livro dourado, e o Ted emprestou a ele essa magia, que com ela o Zed foi capaz de esmagar os punhos do Clear, que ele estava transformado em um monstro gigante, e com apenas um soco ele pôde quebrar os braços do Clear, e ela é muito poderosa. E essa magia, ela pode ser usada sem precisar usar as marchas inferiores, né? Ele pode usar, já começar usando ela. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gravei bem umas 1000 vezes, tive que regravar porque é muita coisa. O vídeo ficou enorme porque eu tive que trazer muita informação sobre o Ted para vocês. Eu não queria trazer apenas só os poderes deles, eu queria trazer algumas curiosidades sobre a Chihis, que eu também vou ter que fazer um vídeo dela recente, né? Vou ter que fazer um vídeo também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like para dar aquela força e clica no sininho para receber notificação. Então, valeu, até mais, fui!